porque antes nós vamos de catequese com o Papa, tá? Uma catequese muito especial. Temos feito aqui uma partilha sobre esta constituição hierárquica da Igreja. É o capítulo 3 da Lumen Gentium, sobre a Igreja. Este capítulo onde nós partilhamos sobre a Igreja. Vamos lá então? Você pode pegar aí, o número 20. Nós estamos no terceiro parágrafo do número 20. É o terceiro parágrafo do número 20. Ontem, na quinta-feira, nós acompanhamos o número 20 e mais o parágrafo seguinte. Então agora é o terceiro parágrafo do número 20. Vamos falar sobre os bispos, sucessores dos apóstolos. Vamos lá então? Diz assim o Papa Paulo VI então para nós. Os bispos receberam o encargo de servir a comunidade com os seus colaboradores, presbíteros e diáconos. Já dou uma paradinha aqui. Então, cabe ao bispo esta função de servir quem? Servir a comunidade. Quem é a comunidade neste caso? É o que nós chamamos de igreja particular. É a diocese. Então, cabe ao bispo servir a esta comunidade aonde o Papa lhe confiou a missão. Sozinho? Não. Contando também com a ajuda de seus colaboradores. Quem são os colaboradores do bispo? Os padres e os diáconos. A palavra mais utilizada é a palavra presbítero. São os presbíteros. Aqui no Brasil, nós acabamos convencionando essa palavra padre para nos referirmos aos presbíteros, aos sacerdotes. Em outros países, a gente sabe que é diferente, né? Por exemplo, nos países de língua hispânica, o pessoal fala do cura, usa mais esse termo cura. E padre é a palavra pai, Então, vamos lá. Aqui no Brasil a gente acaba usando mais a palavra padre mesmo, Os presbíteros e os diáconos. Eles são os colaboradores diretos do bispo. E o bispo preside em nome de Deus a grei, de que são pastores, como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado e ministros do governo da igreja. Olha só. Então eles presidem este povo, essa comunidade, em nome de Deus. Eles que presidem, estão à frente. Eles são os pastores. Também cabe aos bispos ser mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado e ministros do governo da igreja. É a missão de pastorear, ensinar e santificar, que é também do sacerdote, mas quem preside tudo isso é o bispo. Cabe a ele estar à frente de todas essas questões. E assim como permanece o munus que o Senhor concedeu individualmente a Pedro, o primeiro dos apóstolos, para ser transmitido aos seus sucessores. Do mesmo modo, o ofício dos apóstolos de apacentar a igreja continua e é exercido permanentemente pela ordem sagrada dos bispos. Vamos devagar, você já viu que esse documento do Papa, ele tem frases longas, Então às vezes a gente tem que dar uma paradinha para entender um pouco melhor, Assim como permanece o munus. O que é munus? O serviço, a missão, o ministério, que o Senhor concedeu individualmente, primeiro a quem? A Pedro. Ele foi o primeiro dos apóstolos. Ele é quem transmite aos sucessores este ofício que também era dos apóstolos, apacentar a igreja. Então cabe ao bispo, como em primeiro lugar, ser este pastor, este que preside, que cuida, que encaminha a igreja. Continua e é exercido permanentemente pela ordem sagrada dos bispos. Então, na diocese, o Pedro da diocese é o bispo. Olha que interessante. Se na igreja mundial é o Papa, agora Papa Francisco, na diocese é o bispo. Aqui no caso da diocese de Guarapuava, Dom Hamilton. Por isso, diz então o Papa Paulo VI na Lumen Gentium, por isso, ensina este sagrado concílio que por instituição divina os bispos sucederam aos apóstolos como pastores da igreja. Quem os ouve, ouve a Cristo. Quem os despreza, despreza a Cristo e aquele que o enviou. Olha como é importante ouvirmos esta palavra. Olha como é importante acolhermos esta palavra da constituição divina que é
a figura do bispo. Ele sucede aos apóstolos. Por isso, como pastor da igreja, se nós ouvimos o bispo, nós estamos ouvindo o próprio Cristo. Se nós desprezamos o bispo, desprezamos o próprio Cristo e aquele a quem o enviou, que é o Pai. O Pai envia o Cristo. Se eu desprezo o bispo, desprezo o Cristo. Se eu desprezo o Cristo, eu desprezo o próprio Pai. Isto tudo está aqui nesse documento, que é um documento do magistério da igreja, e que nós somos convidados a refletirmos, a acolhermos e a vivenciarmos na nossa vida como cristãos, na nossa vida de fé. Essa foi então a nossa catequese de hoje, este redescobrir a igreja, este redescobrir a nossa fé.